mas você diz: eu não posso, eu não sou capaz, eu sou pequeno demais. E eu sou tentado a concordar com você. Você não pode, você é um fracasso, você é pequeno, você é insignificante. Sim, eu concordo com você. A questão é que eu não estou aqui falando de você. Não é de você que se trata. Eu não estou falando de você. Eu estou aqui falando do que Deus pode fazer em você, se você crer. Nós estamos observando na palavra de Deus o que o Senhor fala a respeito de um crente forte e corajoso. Nós já vimos dois aspectos dessa palavra. No livro de Josué, o Senhor, do versículo 6 ao 9, chama o povo à responsabilidade e chama especialmente Josué a ser forte e corajoso. A primeira coisa que Deus faz quando o chama à força e à coragem é para que ele consiga guiar o povo à terra prometida, que Deus, sob juramento, prometeu aos pais. Então Deus diz: olha, você vai precisar de força e de coragem para conduzir o povo. Depois nós vimos que para Josué conduzir o povo não bastava simplesmente ele ser um grande líder, forte e corajoso, no sentido de seguir avante, mas também ele precisava ser forte e muito corajoso para cumprir a palavra de Deus. A segunda vez que Deus chama Josué a responsabilidade de ser forte e corajoso, ele diz: tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, que o meu servo Moisés te ordenou. Então observe, ele diz: seja forte e corajoso para você conduzir o povo. Depois ele diz: seja forte e muito corajoso para obedecer a minha palavra. Então é assim que os crentes precisam viver. Vocês têm pessoas a conduzir a Cristo. Cada um aqui é chamado como Josué, porque vocês têm pessoas que olham para vocês, observam vocês, se espelham em vocês, acreditam em vocês, e eles precisam ser conduzidos a Cristo. Para isso, vocês precisam ser fortes e corajosos. Mas, sem a palavra de Deus, vocês jamais conseguirão conduzir eles a Cristo. E para conduzi-los a Cristo e para seguir a palavra de Deus, você precisa ser forte e muito corajoso. Hoje nós vamos ver que você precisa ser forte e corajoso em Deus, que é a terceira vez que Deus chama Josué a essa responsabilidade. E observe o que ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, Yahvé, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então observe que aqui o Senhor está dizendo: você vai conseguir, porque eu estou contigo, porque foi eu que te enviei, por isso você vai conseguir. E eu pergunto aos queridos irmãos: do que é que vocês têm medo? Você tem medo de quê? O que te faz perder o amor e a paciência? O que é tão grande para você que mereça o teu medo? O teu descontrole emocional. Você é uma pessoa que perde o seu controle emocional? Eu perco, não é tão fácil assim. Precisa ser uma coisa muito grave. Precisa ser uma coisa que me tire
totalmente do sério. Bem, isso daí, a sua perda de controle, ou o seu medo, na verdade é ele que é grave na tua vida. O grave não é o que está acontecendo, que te faz perder o controle. O grave é você perder o controle. E nós vamos ver aqui no sermão o porquê isso é tão grave. Dizem que aquele ou aquilo que você teme é um Deus que te ordena e te conduz para onde você não quer ir. Você quer seguir por um caminho, você quer ser de um jeito, mas em dado momento você se depara com a situação, com alguma coisa que faz você temer. E pelo medo, por causa do medo, você anda por outro caminho. Por causa da incerteza, do medo, do descontrole, você não vive como você queria. E o que é isso? Senão um ídolo levantado no seu coração. Se você quer ir por um lado, se você quer ser de um jeito, e o medo te faz ser de outro jeito e seguir por outros caminhos, ele quem está ditando para onde você deve ir e o que você deve fazer. E isso passa a ser um Deus, um falso Deus te guiando. Sim, amados irmãos, o medo gera respeito e devoção. Quando um governo corrupto, perverso, quer dominar o povo e fazer com que o povo siga direitinho tudo que eles mandam, independente de se é o certo ou o errado, a estratégia deles é produzir medo. Então eles começam a instigar você ao medo, causar pânico no seu coração, e o pânico faz com que você corra para o primeiro socorro que eles apontem, sem você nem considerar se isso daí é real, é bom, é seguro ou não. O medo te leva a fugir ou a se esconder da responsabilidade de enfrentar com sabedoria, sensatez e prudência as ameaças que surgem. Surgiu uma ameaça, você está correndo algum perigo, não é para você ter medo, é para você enfrentar, mas com sensatez, com sabedoria, com prudência, você enfrenta. O teu temor a Deus te fará ir para onde Ele quer que você vá, e Ele te fará enfrentar tudo que venha contra você, ou que se oponha ao que o glorifica. Quando você teme a Deus, você não teme mais nada. Olhe direitinho para a sua vida, veja o que te tira do sério, veja o que te causa pavor, pânico, medo, e você saberá se teme de fato a Deus ou não. Agora, se você teme de fato a Deus, nada mais neste mundo te causará medo. Como disse o Senhor a Josué, e é por isto: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Seja forte, simples assim, e corajoso, não tema e não te espantes. Agora, meus irmãos, os problemas que Josué teria diante dele, os problemas dos irmãos não passam nem por longe. E olha o que Deus está dizendo aqui para ele: eu que te mandei, seja forte e corajoso, não tema, nem te espantes, simplesmente enfrente. E ele foi enfrentar gigantes, enfrentar guerreiros poderosos, e ele foi, porque o Senhor o mandou. Não se trata, meus irmãos, do que você pensa de si mesmo, porque infelizmente o coração de cada um aqui é muito malicioso, é muito enganoso. Ele tem uma astúcia
mais eficiente do que a própria serpente, do que o próprio diabo. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Quem me conhecerá? Então, não se trata de você mesmo, porque você pode estar dizendo, mas é porque eu sou tão fraco. Aquela falsa humildade, aquela autocomiseração de você sempre se trancar e dizer, eu não consigo, eu não sou igual a fulano, eu sou pequeno, eu sou indigno, eu sou insignificante. Não se trata de você. É isso que Deus está falando a Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, observe, no capítulo 1 do seu livro, do 4 ao 6, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, lá vai Jeremias, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O Senhor errou. Eu sei que o Senhor até hoje nunca tinha errado, mas sempre tem a primeira vez. O Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não sei ainda nem falar. Eu não passo de um bebê que ainda está aprendendo as palavras, e o Senhor veio me escolher. Não, tem alguma coisa errada aí. Meus irmãos, às vezes eu me deparei muito com situações deste tipo, conversando com algum cristão que não quer enfrentar a sua responsabilidade por se considerar incapaz, ou na verdade por medo da vergonha ou do prejuízo que ele possa sofrer. Ele sempre dizia, quando tínhamos alguma responsabilidade, ou ele tinha alguma responsabilidade diante de Deus a cumprir, ele sempre dizia, não, mas eu não sou igual às pessoas, eu não tenho esse dom, eu não consigo, é melhor eu não fazer, é melhor eu ficar na minha, porque eu não tenho capacidade. E essa pessoa falava de uma forma tão leve, que você diz, nossa, que humildade. Não é humildade, meus irmãos. Essa pessoa simplesmente está tentando fugir da sua responsabilidade, do seu chamado e vocação em Cristo. Ele não percebe que, na verdade, não é dele que ele desconfia. Na verdade, ele desconfia de Deus e não de si mesmo. À medida que ele não entende que Deus é quem capacita, ou entende e se faz de sonso, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não acredito, eu não confio que de fato é assim como ele diz, por isso eu não vou, por isso eu não enfrento, por isso eu não faço. Mas não se trata do que você pensa de si mesmo, se trata do que Deus quer, do que Deus pode e do que Deus vai fazer. O que Deus responde a Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Uma criança, ou alguém que se considerava uma criança. E Deus deixa bem claro para ele: olha, se eu estou te enviando, eu sei o que eu estou fazendo. E se você vai, não é na tua força, mas na minha.
porque eu vou te capacitar. E o Senhor mostra isso, tocando na boca dele e colocando as palavras na língua dele. Pois o Senhor está chamando Jeremias aqui para ser constituído sobre nações, meus irmãos. Jeremias foi um profeta que não enfrentou apenas os reis de Israel e de Judá. Jeremias foi um profeta que foi levantado por Deus para enfrentar reis de outras nações também, encarar eles e denunciar o pecado deles. E aqui o Senhor está dizendo: olha, você vai derrubar reinos e vai edificar, vai arrancar, vai destruir e vai plantar. Ou seja, Jeremias receberia de Deus tudo que ele precisava para cumprir o seu trabalho e a sua missão. E depois de Deus agir e falar assim com Jeremias, seria sensato da parte dele continuar resistindo, meus irmãos? Vocês lembram de uma pessoa que resistiu antes de Jeremias? Moisés. Quando Deus disse: olha, você já aprendeu o suficiente e agora eu vou te enviar para o Egito para libertar o meu povo. Ele: não, Senhor, eu não sei nem o teu nome. O Senhor disse: você vai me apresentar sim, eu sou o que sou. Não, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Joga essa vara no chão, se transformou numa cobra, pega na cauda dela, se transformou numa vara de novo. Coloca a tua mão no peito, colocou. Quando tirou, a mão leprosa. Coloca de novo, colocou. Quando tirou, a mão curada. Então você fará estes sinais. Ah, Senhor, eles não vão. E sempre arranjando uma desculpa, até que a ira de Deus se acende contra Moisés. Jeremias sabia disso. Jeremias conhecia a palavra de Deus. Jeremias não ia resistir. Por que será que ele não resistiu? Observe o que o próprio Jeremias fala a respeito da loucura do homem. Qual é a maior loucura de uma pessoa? A maior loucura de uma pessoa é não conhecer o seu Deus. Observe o que Jeremias diz no capítulo 4, 19 ao 22. Ele clamando e ele sentindo pelo povo: ah, meu coração, eu me contorço de dores. Ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Percebem aqui no final Deus denunciando a gravidade do pecado do povo, a loucura de não conhecer a Deus profunda e intimamente. Mas se você é um cristão e rejeita o combate que Deus te deu por medo, ou usa a sua própria força para lutar, ignorando a de Deus, eu digo que você não vai ter paz. Se você é um cristão de verdade, você não vai ter paz, porque a paz desse mundo não vai te satisfazer, e a paz de Cristo também não vai te envolver. Se você se entrega e se rende ao medo, ou age por conta própria, em vez de pela palavra de Deus. Observe o que Isaías diz: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente. Num momento, o Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando
sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Observe o que Deus diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes, vocês não quiseram o descanso em mim, vocês não quiseram ver eu agindo, vocês disseram não, em vez de descansar em ti, nós lutaremos com nossa própria força e do nosso próprio jeito, e não sossegaremos em ti, nem descansaremos em ti. É isso que vocês dizem, e vocês ainda dizem. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. É isso que vocês querem? Fugir a cavalos? Vocês vão fugir a cavalo, porque o mal vai vir. Vocês não quiseram o meu livramento. Agora, vocês vão cavalgar sobre ligeiros cavalos? Vão sim, mas quem será ligeiro será os vossos perseguidores. Ou seja, você não vai ter paz. Se você não quer descansar nele, sossegar em Deus, você não vai ter paz. O teu temor a Deus te fará ir para onde quer que você seja enviado, e te fará enfrentar o que quer que venha contra você, ou se oponha ao que glorifica a Deus. O teu temor de Deus fará isso, com que você siga em frente e enfrente qualquer mal. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Sabe qual a razão, meus irmãos? De que é você que desconfia de Deus quando usa a desculpa de que não confia em você mesmo para se eximar da sua responsabilidade. Sabe aonde está a prova de que é de Deus que você desconfia? Está aqui, no que ele diz: porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se Deus diz isso para você, e você diz eu não vou porque eu sou fraco, pequeno, sei lá o quê, é de quem mesmo que você está desconfiando? Você está usando uma desculpa muito fajuta para se eximir de sua responsabilidade e do enfrentamento. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: eu desconfio de Deus. E isso é grave e perigoso, meus irmãos. Se você, sendo cristão, foge do enfrentamento necessário contra qualquer coisa que seja, em você, nos outros ou nas coisas, o que você pode estar dizendo é basicamente três coisas. Com essa atitude de fugir, sob a desculpinha de que, não, é porque eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não posso. São três coisas que você pode estar dizendo. Ou você não acredita que Deus está com você, por isso você diz isso. Ou você não acredita que Deus é tão poderoso assim para te fazer enfrentar as coisas que te atemorizam. Ou você confia mais nas suas próprias forças de agir que na direção e na ordenança de Deus. É importante você entender que em qualquer uma destas três situações, você precisa parar e considerar: será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou mesmo um servo de Cristo, um convertido, um novo nascido? Porque um novo nascido, ele não age covardemente. Então, qual deve ser a postura? A reação, a ação daquele que Deus chama e envia a enfrentar as coisas deste mundo de trevas e de opressão. Qual deve ser a postura e a reação? Veja o que Isaías diz. Isaías vai responder para vocês. No capítulo 6, do 8 ao 9, acontece o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a postura, meus irmãos. Essa é a postura de quem é um cristão. Tem algo a fazer, Senhor? Eis-me aqui, envia a mim, Senhor. E se Ele não quiser enviar, se Ele enviar outro, pelo menos você mostrou que confia nele, que acredita que Ele pode te usar. Mas a proposta é essa: você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me use, Senhor. Envia a mim, Senhor. Eu quero ir, Senhor. Me dê oportunidade. Aonde estão as oportunidades que eu tenho de enfrentamento? Eu quero enfrentar o medo, Senhor. Eu quero enfrentar a vergonha, Senhor. Eu quero enfrentar a timidez, a insegurança, o fracasso, o prejuízo. Eu quero enfrentar, envia a mim. É isso que você precisa dizer. E para que Isaías foi chamado? Para um ministério que quem visse hoje em dia diria: eita, profeta fracassado. Eita, ninguém se converte não, Olha, o profeta ele não faz apelo, mas ele condena a atitude do povo e convoca o povo o arrependimento, mas não tem ninguém que se arrependa. Foi para isso que Deus chamou Isaías, para ele enfrentar o fracasso, para ele ser um profeta do fracasso para os homens, mas da vitória para Deus. Olha a missão dele. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Ou seja, Jeremias, você vai falar e vai denunciar e vai dizer para eles que eles não vão entender. Então Jeremias não foi chamado para converter multidões. Jeremias foi chamado para cegar multidões. E ele foi: envia-me a mim, Senhor. O reino de Cristo, ou no reino de Cristo, não há lugar para medrosos, meus irmãos. Observe que aqueles que vão herdar toda a glória de Cristo, eles não podem ser covardes. Observe o que diz Apocalipse capítulo 21, do 7 ao 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, observe o primeiro da lista. O primeiro da lista que o Senhor reprova e condena são os covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Perceba o covarde e o tímido aonde foi colocado, no meio de todas essas abominações. O Senhor não dá lugar no seu reino aos medrosos. 2 Timóteo mostra qual é o espírito que os irmãos recebeu. O apóstolo Paulo, a 2 Timóteo capítulo 1, do 7 e 8, ele diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Percebem isso? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Se você é cristão, você já tem um espírito de ousadia, de coragem. E cadê? Cadê esse espírito? Meus irmãos, não abafem esse espírito. Mas o espírito que vocês receberam não foi de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é retratando o que aconteceu com Josué. Não tenha vergonha, não tenha medo, enfrente. Olha, estão zombando de você porque o teu líder é um prisioneiro.
está em uma cadeia junto com um monte de criminosos. Não tenha vergonha disso. Pelo contrário, enfrente a vergonha. Venha comigo e lutemos diante da vergonha. E nunca se envergonhe também do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os irmãos precisam perceber, que vocês foram chamados ao combate, à coragem. Trabalhe em frente, combata, não tenha medo da responsabilidade. Comece na escola. Ai, eu tenho vergonha, a professora me chamou para apresentar o trabalho. Parece coisa simples, não é? E que não tem nada a ver com o Evangelho, não é? Mas tem tudo a ver com o Evangelho. Com os amigos, eu tenho vergonha de falar de Cristo para os amigos, ou de fazer tal coisa e eles descobrirem que eu sou cristão. Ou no trabalho mesmo, eu fui chamado a uma nova função. Não tenha medo. Por quê, meus irmãos? Você mostrando medo nas pequenas coisas, você também não vai conseguir ter coragem nas grandes coisas. Ou você aprende a ser fiel nas pequenas coisas, e sobre as grandes você será colocado, ou você vai ser um covarde nas pequenas e nas grandes. Não adianta você dizer, eu não tenho vergonha não, de falar de Jesus, e eu jamais negaria a Jesus, por ameaça qualquer. Eu não tenho medo de confessar Jesus, e viver com medo de coisas pequenas, porque quando vier realmente, sua vergonha, sua timidez, seu medo já vai estar muito alimentado. Um certo pregador disse o seguinte, que dentro de cada um de nós existem dois lobos. Um lobo de trevas e um lobo de luz. A gente alimenta esse lobo dependendo de como a gente viva. Se você alimenta a sua vergonha, o lobo de trevas ganha força e vai vencer o lobo de luz que você tem. Mas se você enfrenta toda a vergonha que vier, se você enfrenta por causa do compromisso que você tem, da responsabilidade, o lobo de luz ganha força. E você já não terá mais temor nem medo de nada. Estenda essa ousadia, não é, de enfrentar a vergonha nas coisas pequenas e seculares. Estenda essa ousadia para a proclamação do Evangelho e defesa da fé onde quer que você esteja. Se você começar enfrentando os seus medos, a sua timidez, a sua vergonha nas coisas pequenas, quando você estiver em uma faculdade ou quando você for confrontado na sua fé, você não terá vergonha de defender a Cristo. Você o fará porque você já estará acostumado a vencer este mal. Até o enfrentamento maior, a morte, por amor a Cristo. Lembra o que o escritor aos Hebreus disse? Ele disse: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao sangue. Ou seja, o que ele está dizendo ali é o seguinte: crianças, vocês estão achando difícil a luta de vocês? Vocês ainda não chegaram ao fim do combate, à morte. Você precisa enfrentar as pequenas coisas até estar pronto a enfrentar até a morte, o enfrentamento maior por amor a Cristo. Mas você diz: eu não posso, eu não sou capaz, eu sou pequeno demais. E eu sou tentado a concordar com você. Você não pode, você é um fracasso, você é pequeno, você é insignificante. Sim, eu concordo com você. A questão é que eu não estou aqui falando de você. Não é de você que se trata. Eu não estou falando de você. Eu estou aqui falando do que Deus pode fazer em você, se você crê. Acredite, seja forte e corajoso em Deus. Afinal, foi para a salvação que Ele te chamou, e foi para o combate com força e coragem que Ele te enviou. Ele não te chamou só para te salvar. Se Ele tivesse te chamado só para te salvar, Ele te chamaria e te mataria. Pronto, chamei para salvar. Mas Ele te chamou para te salvar e para te enviar ao combate
com força e coragem. Sabe qual é a prova disso? Você ainda está respirando. Não foi só para te salvar. Foi para salvar, só para salvar aquele que morreu na cruz ao lado de Cristo, o ladrão que confessou. E mesmo assim ele ainda combateu o que estava do lado dele. Mas ele te chamou para te salvar e para o combate. Isso com força e coragem, nele, não em você, nele. Então, ouça a voz dele, do Senhor Jesus Cristo, dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Faça isso até você aproveitar cada centímetro da graça de Deus em você. E quando isso acontecer com você, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios na sua primeira epístola, capítulo 15, do 9 ao 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui está um motivo, para Paulo justificar a sua covardia e dizer: eu não vou não, que eu sou o menor e eu não sou nem digno. Mas observe, a reação dele foi a mesma de Josué. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque ele sabia que Deus estava com ele, ele aproveitou cada centímetro da graça. E por causa disso, o menor e o indigno fez mais do que os maiores e dignos. E será assim com você, se você confiar na graça de Deus. Portanto, não venha com desculpas. Não se engane. Ou você teme a Deus, ou teme a vergonha, a dor, o prejuízo, o sofrimento, o fracasso, os homens, um vírus, o diabo. Não dá para você temer dois senhores. Ou você teme um e o agrada, ou teme os dois e não agrada nenhum. O meu desejo é que vocês temam, sirvam, combatam com força e coragem no Senhor Jesus Cristo. E só que os irmãos enfrentem estes males. Que Deus abençoe os irmãos.